Já se viu em uma situação sem saída, seja no trabalho, com amigos ou no dia a dia? Hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer para lidar com essas situações sem erro com esses 23 truques psicológicos. Olá, seja muito bem-vindo ao Desvendamente. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Truque número 1. Ser o primeiro ou ser o último. A regra de ouro usada com sucesso pelos cineastas de Hollywood. Lembramos melhor o que vemos no início e no final. Portanto, se o início de um filme é emocionante e o final é inesperado e interessante, então gostaremos do filme, mesmo que não seja tão emocionante no meio, e é o mesmo com a conversa com as pessoas. Por exemplo, se você for ser entrevistado para um novo emprego, tente arranjar que no dia da entrevista você será um dos primeiros candidatos ou, inversamente, um dos últimos candidatos. Ok, empregador potencial. Você se lembrará melhor da mesma coisa durante a entrevista. Se você causar uma impressão positiva inicialmente, e no final, por exemplo, contar uma piada engraçada ou algo muito interessante, então a pessoa com quem você está falando terá uma impressão positiva de você, mesmo que algo tenha dado errado no meio de uma conversa. Escreva seu filme favorito nos comentários. Seja qual for o filme que você citar, você ficará 100% encantado com o final. Número 2. Espelha como você certamente gostará de seu parceiro de conversa. Mesmo que seja alguém que você mal conhece, tente repetir seu comportamento enquanto estiver conversando. Tente fazer gestos semelhantes com expressões faciais ou falar no mesmo ritmo. A Universidade de Nova York fez um grande estudo sobre o efeito camaleão similar. Descobriu que as pessoas estão subconscientemente inclinadas a simpatizar com interlocutores que usam comportamentos similares. Ou seja, gostamos de pessoas que se assemelham a nós de alguma forma. Você pode usar esta habilidade quando tiver uma reunião importante ou se quiser obter a aprovação da outra pessoa em alguma coisa. Número 3. Se você quiser ganhar o afeto de um estranho em apenas alguns segundos, então use uma dica simples. Tente ver de que cor são os olhos de seu interlocutor. Este é um grande truque para aqueles que têm dificuldade em fazer contato visual. Você leva apenas 35 segundos para identificar a cor de seus olhos. Isso é suficiente para despertar simpatia. Um contato visual mais prolongado, ao contrário, pode levar à atenção que uma pessoa que olha muito tempo nos olhos tem mais probabilidade de despertar aversão e medo. Número 4. Luta ou fuga. Apesar de séculos de evolução, em nossos cérebros ainda existem mecanismos que os humanos primitivos tinham quando confrontados com o perigo. O ser humano tem duas opções, luta ou fuga. Há 1000 anos, esta situação aconteceu ao encontrar uma besta perigosa. Hoje as mesmas emoções são vividas por um suspeito sob interrogatório ou por adolescentes sendo questionados insistentemente por seus pais, e em ambos os casos o coração começa a bater com mais frequência com adrenalina no sangue. Braços e pernas se tornam mais vigorosos, mas não se pode fugir do interrogatório, portanto não se está tentando conscientemente liberar essa energia antes de dizer uma inverdade. Pode-se cortá-la, esfregar as mãos, tocar o cabelo ou fazer um gesto estranho e não natural. Também a temperatura corporal aumenta nos momentos em que uma pessoa está mentindo. Tantas pessoas, especialmente homens, tendem a tocar o colarinho, a camiseta ou a camiseta, por exemplo, puxando-a de volta para deixar entrar ar debaixo de suas roupas para esfriar um pouco. Tenha isto em mente para detectar um mentiroso na conversa. Número 5. Use o silêncio. Quando você está no mesmo espaço pequeno com alguém, então o silêncio geralmente faz você se sentir extremamente desconfortável. Você pode usá-lo a seu favor para tirar a verdade da pessoa. Quando você tiver feito uma pergunta e quiser ouvir uma resposta honesta, basta ficar em silêncio. Depois que seu interlocutor tiver lhe respondido, isto criará tensão no interlocutor. Se ele tiver mentido, ele pensará que você realmente sabe a verdade e espera que ele responda honestamente.
Dessa forma, você pode ter certeza de ter ouvido uma resposta honesta à sua pergunta, além de poder olhar a pessoa não nos olhos, mas um imposto. A maioria das pessoas se sentirá desconfortável neste momento e quererá terminar a conversa rapidamente, e para isso dirá a verdade imediatamente. O número 6. Elogie a todos que gostam de ouvir elogios sobre si mesmos, tanto mulheres quanto homens. A maioria dos norte-americanos começa uma conversa elogiando a pessoa com quem eles estão falando. Eles podem apontar sua camisa, a estampa em sua camiseta, seus óculos e penteados legais, qualquer coisa. Tais iniciadores de conversa são a norma absoluta nos Estados Unidos, e mesmo que as pessoas se acostumem a ouvir tais elogios com o tempo, isso ainda as coloca de bom humor. Tenho certeza que a maioria das pessoas que assistem a este vídeo não vivem nos Estados Unidos, Rússia e outros países da ex-União Soviética. Este tipo de início de conversa não é aceito, e está à sua vantagem, porque nosso povo gosta de ouvir elogios tanto quanto os norte-americanos. Tente iniciar uma conversa com alguém que você não conhece com um pequeno elogio sobre algum detalhe em sua aparência. Dessa forma, a pessoa com quem você está falando instantaneamente se sente atraída por você. Claro, você não quer pensar que ele será louco por você, mas o humor do interlocutor será definitivamente melhor. E se você quiser exatamente gostar de uma pessoa? Então um elogio também pode ser útil, mas deve ser mais sutil. As pessoas são construídas de tal forma que gostam de ser recompensadas. A melhor recompensa para uma pessoa é o reconhecimento de seu trabalho. Se você sabe que alguém trabalhou duro em algo, você pode mencionar isso em seu elogio. Por exemplo, se você sabe que um homem ou mulher investiu muito tempo e esforço para perder peso, você poderia apontar a excelente forma em que eles estão e eles o amarão quase imediatamente. Você também pode mencionar realizações profissionais ou realizações pessoais. Tudo isso é muito agradável de se ouvir. Número 7. Como estabelecer rapidamente contato com um estranho e despertar sua simpatia? Você tem que deixar que ele o ajude. A maioria das pessoas experimenta emoções mais positivas quando ajudaram outra pessoa do que quando foram ajudadas. Por exemplo, você tem um dia em um novo emprego e quer fazer contato com alguém no trabalho. Basta pedir-lhes que lhe deem uma dica sobre algo pequeno, como onde fica o local mais próximo do escritório, um café ou algo do gênero. Não custa nada para o conversador, ele terá uma boa sensação de ter sido útil, e você poderá entrar em contato com ele muito mais rapidamente. Número 8. Regra dos 5 segundos. De acordo com os psicólogos, levamos apenas 5 segundos para fazer contato com um estranho a fim de entender se gostamos dele ou não. Portanto, se você quiser obter respeito e simpatia de um estranho, vale a pena pensar sobre isso com antecedência. Duas das principais coisas a que ele prestaria atenção quando entrasse em contato pela primeira vez é sua aparência e sua postura. Por falar em aparência, queremos dizer roupa. O princípio de se vestir como todo mundo está errado, porque você não está se destacando da multidão de forma alguma. Assim, despertando simpatia e interesse por você, será bastante difícil nos primeiros segundos, mas isso não significa que as roupas tenham que ser muito caras e cintilantes. O principal é que tem que ir até você sobre a marca e a etiqueta de preço não é importante. A postura também diz muito sobre você. Quando nos desleixamos, apertamos tudo que escondemos nossas mãos. Subconscientemente queremos mostrar o máximo possível seu corpo ao nosso interlocutor. Tal postura diz apenas uma coisa: na frente dele, uma pessoa insegura. Para ganhar respeito nos primeiros segundos da reunião desta maneira, é simplesmente impossível. Portanto, esteja ciente de sua postura, não tente esconder suas mãos em seus bolsos e não desvie o olhar. Claro, como será sua reunião a seguir, como e sobre o que você falará também é importante, mas uma impressão pode dar o tom para o resto da conversa e, em última instância, levar ao seu sucesso ou fracasso. Número 9. Efeito de isca.
Este truque é frequentemente usado por vendedores de vários produtos, então você pode querer levá-lo a bordo para não ser pego e gastar mais. Suponha que você tem um produto que você queira vender o máximo possível em sua loja. Suponha que é um modelo de câmera, que custa $500, para que o maior número possível de visitantes a compre. Coloque uma câmera por $200 e uma câmera por $1.000 ao lado dela. A grande maioria dos visitantes escolherá entre as três opções, a do meio. A isto se chama o efeito trade-off. Nós subconscientemente tentamos cortar as opções mais extremas e escolhemos algo entre elas. Este efeito é utilizado por um grande número de empresas, vendedores de café e revendedores de automóveis. Número 10. Se seu interlocutor estiver acariciando o queixo ao falar com você, fique certo de que eles não estão escutando. Portanto, se você notar uma pessoa fazendo isso, pare e não diga nada de importante. A pessoa não pode ouvi-lo de qualquer forma. Você também pode interpretar a pose de uma pessoa reclinada no encosto de uma cadeira com a língua. Seu corpo está deixando você saber que ele está cansado, aborrecido em uma palavra. Tais momentos são melhores para fazer uma pausa. Número 11. Se você tem um problema para lembrar nomes, pode causar muitos inconvenientes, especialmente nos negócios. As pessoas realmente não gostam de ser perguntadas de volta sobre qual é o nome delas. Mas o que fazer para melhorar na lembrança de nomes? Há uma simples, mas eficaz, dica. Se uma pessoa se apresenta em uma conversa, use seu nome várias vezes ao se comunicar. Basta iniciar uma pergunta ou frase com o nome da pessoa com quem você está falando. Desta forma, você tem quase a certeza de lembrar o nome da pessoa e evitar situações desagradáveis quando se encontra com ela. Número 12. Tema comum. Tendemos a sentir simpatia pelas pessoas com as quais temos algo em comum. Portanto, se você descobrir no decorrer de uma conversa que seu interlocutor gosta dos mesmos alimentos, prefere filmes semelhantes ou gosta dos mesmos passatempos, não deixe de aproveitar isso. Conte uma história de sua experiência que se relacione com este tema comum. Por exemplo, no decorrer de uma conversa, seu interlocutor mencionou casualmente que gosta de filmes de super-heróis e você também é louco por Iron Man e a empresa não deixe de compartilhar suas impressões sobre o último filme ou série de super-heróis. Faça perguntas a seu interlocutor sobre isso, encontre um tema comum, procure-o emocionalmente, fique muito mais próximo. Para o vídeo não ficar muito grande, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Então se você assistiu até aqui, comente, parte 2, assim eu posso trazer o restante dos truques aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.